Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro aqui, Churchill and Orwell, do Thomas Raikes. Bem-vindos! Hoje então eu quero conversar sobre este livro aqui, Churchill and Orwell, do Thomas Raikes, que é um escritor especializado em história militar. Ele já ganhou o Pulitzer por trabalhos coletivos cobrindo guerras, né? Ele concorreu ao Pulitzer com outras obras que ele escreveu. Esse aqui é um dos livros mais famosos dele. E me perguntaram no Instagram se tem esse livro em português, e tem sim. Aliás, quem nos segue aqui, o Relivrando no Instagram, siga, porque lá eu coloco as coisas que estão acontecendo no canal durante a semana, as coisas que eu leio, né, as coisas que eu faço em relação ao canal. Então, às vezes eu coloco uns pratos de comida também, porque eu adoro cozinhar, tá? Mas assim, ó, o objetivo não é esse, o objetivo é falar sobre livros. E, aliás, eu vou pedir uma coisa: se vocês não são inscritos no canal, por favor, inscrevam-se. E se vocês são inscritos, verifiquem se a assinatura de vocês está aí, porque por algum motivo o YouTube acaba desinscrevendo as pessoas, né? Só Deus sabe por quê. E se vocês conseguirem chegar até o final desse vídeo, gostarem, deem um like, tá? Isso ajuda muito a divulgar o canal. Voltando aqui ao livro, tem em português, né? E eu gostei muito de ler esse livro porque me chamou muita atenção estarem esses dois dos mais importantes personagens do século XX aqui representados na capa e sendo analisados, né, nesse livro. E também me chamou muita atenção o subtítulo, que é A Luta pela Liberdade. E já na dedicatória, o autor diz o seguinte: ele dedica esse livro às pessoas, né, aquelas pessoas que procuram preservar as nossas liberdades. Essa é a dedicatória que ele faz. Me chamou bastante atenção, né, o que essas duas pessoas teriam em comum, e aí ao longo do livro você vai entendendo que é exatamente isso que elas têm em comum, né, a busca pela liberdade, e uma liberdade tão desafiada durante o século XX, e que eu acredito que se eles fossem vivos hoje, estariam extremamente decepcionados por ver o que está acontecendo hoje no século XXI, as nossas liberdades dia a dia sendo paulatinamente cerceadas e nós pacificamente deixando que isso aconteça. Bom, digressões à parte, né? Vamos ao livro, que é o que interessa. Ele já começa aqui no primeiro capítulo dizendo que veio realmente, porque ele diz que tanto um quanto o outro aqui se guiaram, né, pelos princípios fundamentais da democracia liberal, que são a liberdade de pensamento, a liberdade de discursar, de falar o que pensa, e a liberdade de associação, né, de fazer parcerias com quem ou que quer que seja. Então, tanto Orwell quanto Churchill, ele continua aqui, reconheceram que a chave, né, a questão-chave do século XX não era o controle dos meios de produção, como pensava Marx, mas também não era a projeção, né, aprender como funcionava a mente humana, como ensinava Freud, mas era como preservar as liberdades do indivíduo durante um período em que o Estado estava se tornando poderosamente intrusivo na vida privada das pessoas, tá? Dito isso aqui no primeiro capítulo, o que ele faz ao longo do livro é um paralelo entre a vida e as realizações desses dois homens, né? Ele começa dizendo que o Orwell nasceu em 1903, na verdade ele faz ao contrário, eu aqui vou começar pelo Orwell, né? Ele nasceu em 1903 na Índia, os pais dele eram ingleses. Ele nasceu e foi chamado de Eric Arthur Blair e mudou depois o nome dele quando ele se tornou escritor. E ele morreu com 47 anos em 1950. Ele não tinha, quando morreu, ainda alcançado o auge, né, do seu sucesso com os livros que escreveu. Inclusive ele estava
terminando em 1984. Já o Churchill tem uma trajetória muito diferente. Ele nasceu em 1874, portanto, no final do século XIX. Ele nasceu num palácio na Inglaterra. A mãe dele era americana, mas o pai era nobre, inclusive ele fazia parte do parlamento inglês. Ele era um conservador, né? Participava do partido Tory, T-O-R-I, que é o Partido Conservador Inglês. E ele morreu em 1965 com 91 anos, tá? Bom, aí ele vai falar dos estudos desses dois homens, né? O Worrell teve dificuldades em estudar, porque a mãe dele, quando ele tinha 1 ano, veio da Índia, né? Foi da Índia para a Inglaterra com os filhos, separada, né? Aliás, o Worrell nunca mais viu o pai desde então. E ela teve dificuldade de criar os filhos e de educá-los, dificuldades financeiras mesmo. Já o Churchill, vindo de uma família com dinheiro e nobre, ou semi-nobre, né? Ele estudou nas melhores escolas inglesas, ele entrou muito cedo na Royal Military Academy, e o único problema do Churchill nesse sentido é que ele, sendo meio inglês, meio norte-americano, ele acabou enfrentando um preconceito por parte dos parlamentares ingleses, que não aceitavam muito bem, né, o fato dele ser meio norte-americano, não ser totalmente puro, né, aquelas coisas, né, que a gente já imagina dos ingleses. Outra coisa que ele destaca em relação a esses dois é que o Worrell lia muito, ele lia muito sobre tudo. Já o Churchill não lia muito, ele lia coisas muito específicas em relação aos assuntos que lhe interessavam. Ele até lia alguma coisa de literatura, mas não era a maior parte da leitura dele. Ele lia muita coisa sobre política e literatura ligada à política, né? Então, assim, a formação desses dois homens foi muito diferente. E o output, né, o que veio daí, obviamente, seria também muito diferente. Eu fiz algumas anotações aqui para falar para vocês, porque eu tenho memória de pulga mesmo, então eu não ia lembrar, né? Bom, o Worrell era comunista, ele lutou na Birmânia e lutou na Espanha. As 2 vezes que ele foi à guerra foram voluntariados, né? E ele trouxe muito aprendizado dessas 2 lutas. Então, da Birmânia, ele trouxe o aprendizado anti-imperialista, ele se tornou anti-imperialista, coisa que é o contrário do Churchill. O Churchill sempre foi, até o final da vida, imperialista, né? E da Espanha, ele trouxe o aprendizado do antitotalitarismo, porque ele lutou contra o Franco na Espanha, para que o fascismo não tomasse conta do país, mas ele lutou do lado trotskista. E, num certo momento, quando ele foi ferido, ele descobriu que ele estava sendo perseguido pelos stalinistas. Então, ele estava sendo perseguido pelos fascistas e pelos próprios comunistas. Então, ele voltou bastante decepcionado, e aí é que a gente entende o porquê dele escrever Animal Farm e colocar o Stalin como figura principal. Além dele escrever 2 livros sobre essas experiências, que são Dias na Birmânia e Lutando na Espanha. Todos esses livros têm em português, tá, gente? Acho que a maioria da obra do Worrell está traduzida para o português. Eu acho que o que não está 100% traduzido são os ensaios, né? O Worrell escreveu muitos ensaios, então eu acho que não tem 100% dos ensaios dele traduzidos, mas tem muita coisa traduzida que vale a pena a gente ler. Por outro lado, o Churchill, né, ele não tinha essa rigidez, né, identitária como tinha o Worrell. Ele não se identificava do lado conservador da mesma maneira que o Worrell se identificava do lado não conservador. Aliás, o que ele conta aqui no livro é que o Churchill fez uma espécie de dança política, né? Ele pulava de um partido para o outro conforme a sua conveniência em relação a poder, né? A ele poder chegar até a tomada de decisão
Então, para que ele chegasse lá, ele fez essa dança partidária e ele conseguiu mesmo ao longo da sua carreira política vários aliados de diferentes segmentos da política inglesa. Eu acho que uma coisa muito interessante que ele destaca aqui do Churchill e que eu realmente não sabia e achei incrível, é que desde o início, né, na verdade desde o final da Primeira Guerra, ele começou a alertar os seus parceiros políticos dentro da Inglaterra de que a política de apaziguamento, que era a política que a Inglaterra estava procurando fazer, né, com o resto da Europa, acreditando que a Primeira Guerra teria realmente sido a última, né, a definitiva para acabar com todas as guerras. Então, assim, ele alertava que essa política de apaziguamento não daria certo em relação ao Hitler, que a ambição do Hitler era muito maior do que os ingleses poderiam supor. E no final das contas ele estava certo, né? Então o que mostra aqui nesse livro é que o Churchill participou desde muito cedo da política, ele escrevia muito também desde muito cedo, né? Ele foi para o campo de batalha para poder escrever e escrevia para jornais, para revistas, e ele começou o seu jogo político também muito cedo, né? Ele escreveu mais de 40 livros, né, entre livros de ficção e de não ficção, e ele pintou, pasmem, mais de 550 quadros. Eu descobri aqui nesse livro que os quadros do Churchill têm um valor comercial muitíssimo grande. Eu fui dar uma olhadinha nos quadros, gente. Alguns eu não gostei não, mas outros eu gostei bastante. E o Churchill entrou para a história, assim como Orwell, né, pela sua obra literária, mas, claro, também pela sua atuação como estadista, e mais como um grande orador. Não que ele estivesse a dicção perfeita, mesmo porque ele bebia muito, então acho que isso atrapalhava bastante, né? Então ele não tinha o dom da oratória, né, a articulação, mas ele tinha o dom da escrita. Isso porque ele conhecia o inglês como poucos e ele usava isso na hora de fazer os seus discursos. Eu até tenho um livro aqui que são os grandes discursos que mudaram o mundo, e nesse livro aqui tem 3 discursos do Churchill. Um deles é o que ele proferiu em maio de 1940, já como primeiro-ministro, né? Foi o primeiro discurso dele em que ele conclamava, né, a ajuda e o apoio do povo inglês. E eu imagino, naquele momento, né, de muita incerteza, aquele povo escutando aquilo, deve ter sido uma coisa muito tocante, muito forte. Aliás, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar, tá? Vocês vão ver, inclusive, o que eu tô falando, que ele não tinha essa articulação toda, não era uma voz e uma impostação impactante, mas o texto realmente é muito forte. E ele dizia coisas assim, como eu não tenho nada a oferecer a não ser sangue, labuta, lágrimas e suor. Nós temos diante de nós uma provação das mais dolorosas. Nós temos diante de nós muitos e muitos meses de luta e de sofrimento. E aí ele vai falando sobre o que é política, né? Qual era a política dele, que é fazer guerra e por terra, por mar e por ar, né? O objetivo é ganhar, né? E era dar uma resposta ao mundo, né, sobre a liberdade, né? Garantir ao mundo as liberdades. Então ele deixa isso bastante claro no discurso dele. Aí ele tem um outro, nesse mesmo ano, em junho de 1940, que ele entrega esse discurso um pouco antes da Batalha de Dunkirk. Não sei se vocês assistiram um filme que foi feito recentemente sobre essa batalha, muito interessante. E, aliás, eu quero assistir de novo depois de ler esse livro aqui, porque eu tenho a impressão que o que está ali naquele filme não é bem o que foi descrito aqui por esse escritor. E aí, depois que termina a Segunda Guerra, né, um ano depois, ele tem um outro discurso aqui,
alertando exatamente sobre a expansão do controle soviético, né, no leste da Europa. Bom, vocês já estão vendo aqui, pelo que eu estou contando para vocês, que este livro fala muito mais sobre o Churchill do que sobre o Orwell. E é compreensível, gente, porque o Orwell não foi um homem público como foi o Churchill, né? O Churchill viveu 91 anos e durante praticamente toda a sua vida ele participou da política inglesa. No final da vida, ele meio que se afastou porque estava cansado, né, por causa da idade. Mas ele sempre foi muito atuante, ele foi um homem público durante toda a sua vida. O Orwell não, ele nunca teve o reconhecimento que ele tem hoje como escritor. Pelo contrário, ele era um homem recluso, um homem doente, né? Desde muito cedo ele teve tuberculose, morreu muito cedo, né? Com 47 anos. Ele era muito tímido, né? Ele escrevia muito para jornais, mas ele não falava em público, né? Então ele não era um homem público. Por isso que nesse livro aqui a gente vai encontrar muito mais coisas sobre o Churchill do que sobre o Orwell. Mas eu gostei desse paralelo que ele fez entre os dois. Eu inclusive vim procurar aqui nesse livro, né, eu li essa biografia que o Paul Johnson escreveu sobre o Churchill, né, eu até marquei algumas coisas interessantes, mas gente, depois de ler esse livro aqui, eu achei que essa biografia ficou a desejar, né? Se eu quisesse realmente saber alguma coisa mais profunda do Churchill, eu teria que procurar alguma coisa de mais peso, né? Aquelas biografias que tem de 2 volumes e tudo mais. Mas no meu caso, eu fiquei feliz com o que eu aprendi aqui sobre o Churchill, pelo menos por enquanto. E essa aqui, então é assim, se vocês têm essa biografia e têm esse livro, façam o caminho contrário, né? Leiam aqui primeiro, depois venham para cá, porque aí eu acho que a leitura vai ser complementar realmente, porque aqui vai ter muito mais coisa do que nessa biografia resumida aqui, tá? E aí eu fiquei pensando também em procurar alguma coisa mais sobre o Orwell, mas eu achei também desnecessário, né? Eu achei que se eu quiser saber mais sobre o Orwell, eu devo agora ler mais da sua obra. E eu acho que Dias na Birmânia e Lutando na Espanha são obras que ele descreve aqui nesse livro, fala da importância dessas obras, né? Fala de Lutando na Espanha, que é uma obra importantíssima dentro, né, da obra do Orwell e também para a literatura mundial. E é isso, tá, gente? Eu gostei muito, então, desse livro. Eu espero também que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês já sabem, então, se gostaram, deem um like e uma excelente semana para vocês.